Graças e paz a todos. Nesse momento nós vamos estudar a lição da Escola Sabatina, número 12. Peço que me mostres a tua glória. Que Deus nos abençoe. Pai querido, venha nos dar a tua sabedoria novamente, que aprendamos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Os versos para memorizar são: O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande é misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Esses dois versos para memorizar, que estão em Êxodo 34, versos 6 e 7, eles enfatizam: Senhor compassivo e bondoso, tardio em irar-se. E como ele mostra, o que ele argumenta para mostrar que Deus é tardio em irar-se? Ele fala o seguinte: guarda a misericórdia em 1000 gerações. E contrasta isto com: visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então a visitação da iniquidade, ou seja, as consequências que podem ocorrer nas gerações seguintes por causa do pecado, são 3ª e 4ª. No entanto, ele fala: guarda a misericórdia em 1000 gerações. Ele fala: perdoa a iniquidade, perdoa a maldade, transgressão e pecado. Ele perdoa. E o que o termo perdoar ele implica? Quando alguém fala que perdoa, quando Deus fala que perdoa, significa que houve o arrependimento. Deus, o perdão de Deus, ele ocorre em quem se arrepende. E o arrependimento verdadeiro, o único arrependimento verdadeiro é aquele em que a pessoa está disposta a se converter. Então ela se arrepende e ela se converte dos seus atos. Ela vai gradativamente abandonando os seus maus hábitos. E por isso ele fala que ainda que não inocente o culpado. Então ele fala: ele não vai inocentar o culpado. Quem é o culpado? O culpado é aquela pessoa que ela cometeu um erro. Geralmente a Bíblia ela é muito rígida com relação à questão do erro por dolo, por maldade, né? Então geralmente essa é a ênfase de Deus, né? A questão do erro por maldade, por rebeldia, né? Ele fala: ele não inocenta o culpado. Então, ou seja, a pessoa errou, ela tem que reconhecer que ela errou, né? Que ela é culpada pelo que ela fez, que ela precisa de mudança, ela precisa de conversão, precisa de perdão. Então isso é muito importante, né? Bastante coisa, né, nessas passagens, né? Precisamos crescer na caminhada com Deus. Sem crescimento, estamos mortos. Pedro declarou: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Devemos estar dispostos a crescer. Frequentamos diariamente a Universidade de Deus, onde não há formatura, mas um processo de aprendizado constante. Aqui a lição fala da comparação entre um aluno de primeiro ano de ensino fundamental e um aluno de ensino médio, né? Ele fala o seguinte: o aluno de primeiro ano, se ele souber contar, ler, né, ali contar até um determinado número, está bom para a idade dele. Agora, um aluno do nível médio com o mesmo conhecimento significa que houve uma falha na educação dessa pessoa, né? Ou no processo de ensino, ou no processo de aprendizagem, ou nos dois, né? E ele fala: isso é o mesmo no conhecimento, na graça e no conhecimento de Deus. Em nosso crescimento, na graça e conhecimento de Deus. Em cada estágio de desenvolvimento, podemos ser tão perfeitos em nossa esfera quanto Cristo era na sua. Nessa semana veremos como Moisés, ao conhecer as instruções de Deus e obedecer-lhes, crescia na caminhada com o Senhor. Interessante que toda vez que a Bíblia vai usar o termo que é traduzido por perfeito, completo, ela vai falar de pessoas que estavam dispostas a obedecer a Deus em tudo o que ele dissesse e que, via de regra, conseguiam obedecer a Deus, e eventualmente essas pessoas cometiam erros, né? E há uma falha, né, que eu enxergo quando as pessoas às vezes enfatizam só o erro das pessoas do passado, né, como se elas vivessem errando. E não é assim. A Bíblia muitas vezes ela vai mostrar erros muito pontuais, seja na vida de Noé, na vida de Abraão que virou Abraão, né? Noé, na vida de Jacó,
né? Assim que ele, na medida que ele vai, à medida em que ele vai se convertendo, vão ocorrendo erros pontuais na vida deles. Então, ou seja, nós vamos vendo ali uma mudança gradativa nas pessoas, né? A tenda do encontro. Leia Êxodo 33, 7 a 11. Por que Deus pediu que Moisés armasse a tenda do encontro? Vamos ler o comentário e depois a passagem. Não devemos confundir a tenda do encontro, armada fora do acampamento de Israel, com o tabernáculo, que foi construído depois e estava localizado no centro do acampamento. Não sabemos com que frequência Moisés consultava a Deus na tenda do encontro. No entanto, temos certeza de uma coisa: os encontros de Moisés com Deus resultaram em uma amizade bastante próxima. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Êxodo 33, verso 11. Amigo é alguém com quem podemos conversar abertamente sobre quase tudo, sabendo que ele nunca revelará nossos segredos a outras pessoas. Um amigo é uma das melhores riquezas para se ter e uma das melhores pessoas para ser. A história de Moisés, registrada nos capítulos 19 a 34 de Êxodo, esclarece como Deus transforma a vida. Como o Senhor construiu um relacionamento com esse líder extraordinário? Quando estudamos a vida de Moisés, vemos que ele cresceu em conhecimento, não apenas do poder de Deus, mas do seu amor e caráter. Esse é um componente essencial do relacionamento com Deus. Antes de chegar ao Monte Sinai, Moisés já tinha sido usado poderosamente por Deus, mesmo enquanto estava sendo preparado para um papel especial de liderança. Na terra de Midian, enquanto cuidava de ovelhas, Deus o inspirou a escrever 2 livros, Jó e Gênesis. Então, no evento impressionante da sarça ardente, ele foi chamado para conduzir Israel para fora do Egito. Ele viu os deuses egípcios serem derrotados e o exército egípcio ser afogado no Mar Vermelho. Viu durante várias semanas como Deus guiou Israel do Egito para o Sinai. Depois de se encontrar com Deus e ter o rosto brilhando, liderou Israel por mais 39 anos até a fronteira da Terra Prometida. Moisés foi um fiel servo de Deus, uma luz inextinguível na escuridão, um profeta que serviu de modelo para outros profetas. Ele foi um agente de transformação, mesmo que as pessoas nem sempre perseguissem suas instruções. Quando o faziam, obtinham êxito espiritual. Temos muito a aprender com Moisés, porque sua história de vida excepcional nos revela o que Deus pode fazer quando permitimos que Ele nos transforme. Reflita sobre alguns momentos especiais de sua própria caminhada com Deus, quando você pôde reconhecer que Ele estava trabalhando poderosamente em sua vida. Êxodo 33, versos 7 a 11. Nos diz o seguinte: Ora, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e a chamava de tenda do encontro. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro que ficava armada fora do acampamento. Olha que interessante. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yahvé dirigiam-se à tenda do encontro. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava. Cada um permanecia em pé, na entrada da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com o olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parava à entrada da tenda e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas e curvavam-se com o rosto rente à terra, em sinal de respeito e adoração ao Senhor. Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Então veja, essa passagem nos revela bastante coisa, né? Então, ali, Moisés falava com Deus, principalmente questões ligadas ao povo, né? Ele constantemente conversava questões ligadas ao povo. Ele falava como a um amigo, ele tinha liberdade não só para falar com Deus face a face, como para levantar pontos com Deus ali
E Moisés foi criando uma consagração tão grande, uma vida de santidade tão grande diante de Deus, né? E veja que não só ele, Josué também, né? Josué auxiliava, e Josué já estava ali sendo preparado para ser o próximo líder, né? Então, as coisas ficavam bem especificadas, bem evidentes ali, né? No sentido de que Josué seria o próximo líder, né? Ele estava ali ao lado de Moisés o tempo inteiro, auxiliando e, obviamente, aprendendo. Olha o que o texto diz, né? Falava com Moisés, né? E depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Yehoshua Binum, Josué filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Isso significa que Josué estava com Moisés o tempo inteiro, quando Moisés conversava. Então ele aprendia, ele via a conversa ali de Moisés com Deus, ouvia, e ele sabia o que estava acontecendo ali, né? Então vamos lá para a lição de segunda, para que eu te conheça. Leia Êxodo 33, 12 a 17. O que Moisés pediu que o Senhor lhe fizesse saber? Por que ele implorou a presença de Deus para guiá-los? Então é aqui a continuação, né, da leitura. O que Moisés pediu e por que ele implorou a presença de Deus para guiá-los. O crescimento de Moisés no Senhor era constante. Ele se aproximava cada vez mais do Senhor e procurava imitar a imagem de Deus. Certo dia, enquanto estava conversando com Deus na tenda do encontro, Moisés de repente percebeu que não o conhecia e fez uma oração bem específica. Revela-me os teus caminhos para que eu te conheça. Moisés entendia que necessitava conhecer a Deus em um novo nível. Ele descobriu que quanto mais conhecia o Senhor, menos o conhecia. Ele conheceu sua necessidade e desejou de todo o coração conhecê-lo melhor. Observamos que Moisés era atraído para um relacionamento mais profundo com o Senhor e tinha uma experiência de constante crescimento espiritual. Primeiro Moisés subiu para encontrar-se com Deus, então foi para o alto do monte. Depois se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Em outra ocasião, ele entrou pelo meio da nuvem, onde Deus estava, e ficou com o Senhor 40 dias e 40 noites. Nesse período, Deus deu a Moisés duas dádivas preciosas: o decálogo, escrito por Deus em duas tábuas de pedra, esculpidas por ele, e as instruções sobre como construir e mobiliar o tabernáculo. Então Moisés passou outros 40 dias e 40 noites com o Senhor, intercedendo pelos pecadores. Depois de tudo isso, Moisés ainda quis conhecer o caráter de Deus mais claramente. O Senhor logo lhe deu percepções especiais de quem ele é. Esse conhecimento que Moisés queria não era mera compreensão intelectual de Deus, mas o conhecimento de sua pessoa adquirido pelo relacionamento. Não é de admirar que Jesus tenha dito: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Haveria melhor maneira de Deus de se fazer conhecido aos seres humanos do que se tornar um ser humano? Então, aqui, pelo comentário da lição, o que nós podemos colocar é o seguinte: todo relacionamento ele vai resultar em um conhecimento intelectual. Só que esse conhecimento intelectual ele vai ser fortalecido pelo relacionamento, né, pela vivência. Então a pessoa ela tem um conhecimento teórico e prático das coisas, né? Então, mas Moisés conversando com o próprio Deus, é muito evidente, é muito claro que Moisés conversando com Deus, ele iria desenvolver um conhecimento enorme, conhecimento intelectual enorme, argumentando com Deus, vendo como Deus argumenta, como Deus lidava com as questões colocadas por Moisés. Então Moisés teve um conhecimento intelectual aumentado de forma enorme aqui. E um conhecimento por vivência também aumentado de forma enorme. Quando Moisés ficou a segunda vez por 40 dias e 40 noites, não foi só porque ele tinha que interceder necessariamente para o povo, né? Mas foi porque ele, quando nós olhamos, é o mesmo procedimento da primeira vez. Então ele precisava passar novamente pelo mesmo procedimento, né? Deus exigiu que ele passasse pelo mesmo procedimento. Então isso foi um aprendizado e um crescimento também para Moisés, não só para a intercessão do povo, mas para o seu próprio crescimento e até como uma forma de advertência pelo que ele havia feito, né? Moisés argumentou diante de Yahvé:
Tu me disseste, faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste, conheces pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-te o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés, se não vires tu mesmo, não nos faças sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Verso 18. Moisés então suplicou a Yahvé, rogo-te que me reveles a tua glória. E aí então nós temos aqui, essa é a continuação da conversa, né? Então, primeiro ele fala, me ajude a te conhecer melhor. Depois, continue conosco, mostre-nos a tua glória, né? E aí nós vemos que Deus vai mostrando para Moisés que ele precisava que Moisés se desenvolvesse, criasse uma autonomia no sentido de ter a sabedoria, ter a força necessária para quando não estivesse ali na tenda do encontro, ou quando Deus não estivesse se manifestando diretamente ali, para que ele agisse corretamente também. Então Moisés precisava desse desenvolvimento, né? E Moisés fala para Deus, olha, eu gostaria que o Senhor mesmo continuasse conosco, né? Então, isso tem a ver com o relacionamento de Moisés com Deus também, mas isso indica, em parte, uma certa insegurança de Moisés, né? Então, porque Deus poderia mandar um mensageiro, alguém para auxiliar Moisés ali, e que teria o mesmo efeito, né? Mas Moisés estava preocupado com isso. Peço que me mostres a tua glória. Após a apostasia do bezerro de ouro, Moisés clamou pelo povo, pois queria ter certeza de que Deus continuaria a guiá-lo para a terra prometida. Ele também queria conhecer mais o Senhor. Como Deus respondeu ao pedido para que mostrasse sua glória? Êxodo 33, 18 a 23. Moisés pediu, peço que me mostres a tua glória. O Senhor revelou sua glória. No entanto, ao responder ao pedido de Moisés, Deus prometeu mostrar a sua bondade. A glória de Deus é sua bondade, ou seja, seu caráter. Conforme Ellen White em Atos dos Apóstolos e Parábolas de Jesus, e Profetas e Reis. Para Deus, a glória é conceder sua virtude aos seus filhos. Ele deseja ver homens e mulheres alcançarem um mais elevado padrão. A glória de Deus é envolver pecadores arrependidos em seus braços e prover tudo o que é necessário para a transformação deles. Ao mesmo tempo, nossa glória é revelar seu caráter, revelar o caráter de Deus, e torná-lo conhecido aos outros. Esse reflexo do caráter de Deus, de sua misericórdia eterna no amor, deve ser visto em nossas ações. Assim, temos a oportunidade de ser não apenas bênção para o mundo, mas luz que brilha diante do universo que nos observa. Paulo afirmou, parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar como condenados à morte. Viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Essa dimensão cósmica dá à nossa vida e serviço significado e propósito que mal conseguimos imaginar. Será que você despreza a riqueza da bondade, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? É o Espírito Santo, com a revelação da bondade e do caráter de Deus, que convence as pessoas de sua pecaminosidade e necessidade de salvação. Quando olhamos para a cruz e compreendemos quem estava lá, o próprio Senhor, e porque Ele estava lá, porque nos amou, morrer por nós era a única maneira de nos salvar, recebemos a maior revelação possível de sua bondade e caráter. Então a lição ela fala da questão de que a glória de Deus é a bondade de Deus. Eu entendo que a glória de Deus é principalmente a bondade de Deus, mas a glória de Deus envolve uma série de questões, inclusive a sua glória física, né, o seu brilho físico, a sua composição, né, exata, e também todo o seu poder, toda a sua sabedoria. A glória de Deus é aquilo que revela basicamente a sua grandeza, né, o quão grandioso Ele é. E isso obviamente envolve principalmente o aspecto de caráter, do caráter de Deus, né? Então, por isso que se
quando Deus fala da sua bondade, ele está enfatizando que a melhor maneira de Moisés enxergar a glória de Deus era enxergando a sua bondade. E onde Moisés enxergaria a bondade de Deus? Principalmente nas suas ações no decorrer da história até aquele momento. Moisés teve o conhecimento ali dos atos ocorridos antes dele, de algumas coisas que Deus fez, e que o inspiraram a escrever o livro de Gênesis. Então ele tinha conhecimento das ações de Deus no decorrer da história até ali, e ele via a bondade de Deus em tudo aquilo, né? Então a grandeza, a grandiosidade de Deus, Moisés já conhecia pelos milagres, por uma série de coisas, assim como a bondade também, em libertar o povo. E ele fala, não inocente o culpado, ou seja, eu sou justo, mas eu sou misericordioso, né? Deus falando com ele. Verso 18 a 23 diz o seguinte: então ele fala, né, me revelas a tua glória, e o Senhor orientou: farei passar diante de ti toda a minha benevolência, diante de ti proclamarei o meu nome, Yahvé, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode ver-me e permanecer vivo. Então, quando ele fala que ele mostraria a benevolência dele, ele está dizendo o quê? Eu tenho misericórdia de quem eu decidir ter, né? Compaixão de quem eu decido ter compaixão. Então ele fala, olha, vocês não precisam questionar a minha bondade, vocês não precisam, não é nem a questão de questionar, mas vocês não precisam duvidar, vocês não precisam, diante de tudo que eu já fiz, vocês já conhecem a minha bondade, mas que eu tenho critérios para estabelecer a misericórdia e a compaixão, não é? E um desses critérios tem a ver principalmente com o desejo do ser humano de ser uma pessoa melhor. E acrescentou: não poderás ver a minha face. Então ele fala, olha, em relação à minha glória, no sentido da minha presença física, você não vai poder ver a minha face. E porque o ser humano não pode me ver e permanecer vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não poderá ver. Então, quando ele fala da glória, ele está falando da face dele. Ele fala, a minha face, ou seja, a minha glória física, o meu brilho, o meu fulgor, meu resplendor físico, você não vai poder ver, você vai me ver pelas costas. Então, aqui Deus está abordando. Ele fala, a minha glória no sentido físico, você não vai poder ver. Mas você vai poder ver a minha benevolência, a minha misericórdia, principalmente em revelar a você o porquê eu não posso me revelar a você, pelo menos no aspecto pecaminoso em que nós estamos, nós não conseguimos muita coisa em relação a Deus, não é? Isso mostra o quanto nós estamos deturpados, né? Moisés ainda assim só poderia ver Deus pelas costas, né? A Bíblia fala de outros eventos também em relação aos próprios anjos, né? A questão dos próprios anjos diante de Deus. Mas veja que Deus fala para ele, você não vai poder ver a minha glória física, mas você vai poder vivenciar, assim como já tem vivenciado, toda a minha bondade, toda a minha benevolência, e entender, em parte, por que eu preciso decidir ser misericordioso e ter compaixão de quem eu realmente verificar que deva ter essa compaixão até o momento em que ele precise agir com a sua punição, não é? Então é basicamente isso que ele está conversando com Moisés ali, né? Então ele fala, se por um lado você não pode ver a minha face, você pode ver o aspecto que é primordial na relação de Deus com o ser humano, que é quando Deus mostra a sua benevolência e o ser humano reconhece isso, e ao mesmo tempo reconhece que mesmo Deus sendo benevolente, ele tem critérios específicos de bondade. Por isso que ele fala, né, de quem eu quiser ter, de quem eu decidir ter misericórdia, de quem eu desejar ter compaixão, né? Então vamos aqui, lição de quarta. Deus revela a si mesmo. Êxodo 34, versos 1 a 28. Como Deus revelou sua glória a Moisés? Moisés teve que levar consigo 2 tábuas de pedra como as primeiras, que ele havia quebrado. Ele estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Os seguintes textos descrevem as outras 6 vezes.
Êxodo 19, 3 e 7. 19, 8, 14, 19, 20, 25, 20, 21, 24, 3. Êxodo 24, 9, 12 ao 18, 32, 15 e sexto, Êxodo 32, 30 e 31. Moisés começou a subida bem cedo pela manhã. O líder de Israel agora estava preparado para essa gloriosa percepção do caráter de Deus. A beleza do caráter divino é uma impressionante revelação que ele faz de si mesmo. Êxodo 34, 6 e 7 é uma das descrições mais importantes de quem Deus é. Essa descrição é como um fio dourado que atravessa toda a Bíblia. A proclamação feita pelo Senhor nessa passagem é, por assim dizer, o João 3,16 do Antigo Testamento. Em outros importantes textos, autores bíblicos aplicam, repetem ou desenvolvem essa proclamação do Deus vivo, pois o seu caráter deve ser corretamente compreendido. Quando Moisés recebeu a explicação excepcional, sem precedentes e inigualável do nome de Deus, ele se prostrou e adorou o Senhor. Quando obtemos vislumbres do amor, graça, misericórdia, compaixão, bondade, fidelidade, perdão, santidade e justiça de Deus, também somos atraídos por Ele. É somente quando vemos e admiramos suas qualidades excepcionais que começamos a amá-lo, um amor que leva ao desejo de servi-lo e obedecer-lhe, porque Ele nos ama, nós o amamos em resposta ao seu amor. Nessa revelação de si mesmo, Deus garantiu a Moisés que realizaria feitos maravilhosos em favor do seu povo e o conduziria à terra prometida. Ele renovou a aliança com ele, prometendo que outras nações veriam sua majestade e sua obra impressionante. Faço uma aliança. Diante de todo o povo farei prodígios, jamais realizados na presença de nenhuma nação de toda a terra. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei em favor de vocês. Contudo, os israelitas precisavam obedecer a Deus e seguir 10 condições básicas bastante claras para garantir sua prosperidade. Então Deus pediu a Moisés que escrevesse o conteúdo daquela aliança que já havia sido violada. Então vamos lá, Êxodo 34, 1 a 28. Então Yahvé solicita a Moisés: corta 2 placas de pedra, semelhante às primeiras. Sobe a mim na montanha e eu escreverei as mesmas palavras que escrevi nas primeiras tábuas que quebraste. Fica preparado de manhã. Ao romper da aurora subirás o monte Sinai e lá me aguardarás no alto do monte. Ninguém poderá te acompanhar nessa jornada, nem poderá alguém ficar em lugar algum do monte. Nem mesmo as ovelhas e bois poderão pastar diante da montanha. Em seguida Moisés cortou 2 placas de pedra como as primeiras, levantou-se de madrugada, subiu ao monte Sinai, como Yahvé lhe havia orientado. Levou nas mãos as 2 placas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com Moisés e proclamou o seu nome, Yahvé. E como prometera, passou diante de Moisés proclamando: Yahvé, Yahvé, Deus compassivo e misericordioso, longânimo, cheio de amor paciente e fiel, que persevera em seu amor, dedicado a milhares. Perdoa a malignidade, rebelião e o pecado. Ou seja, ele está disposto inclusive a perdoar a rebelião, obviamente, desde que a rebelião deixe de permanecer. Contudo, não deixa de punir o culpado, castigar os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª gerações. Naquele mesmo instante, Moisés caiu de joelhos e curvou-se com seu rosto rente ao chão e adorou a Deus. Em seguida suplicou: Yahvé, se agora encontrei graça diante dos seus olhos, te rogo que caminhes conosco, ainda que este povo seja teimoso e insubmisso. Perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós tua herança. Então Deus renova sua aliança. Então disse Yahvé ao Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo. Farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma. Todo esse povo no meio do qual estás verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Fica, pois, atento, para que obedeças a tudo quanto hoje te ordeno. Expulsarei de diante de ti os amorreus, heveus, jebuseus,
Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que não te seja uma cilada. Ao contrário, derrubarei seus altares, quebrarei suas colunas e seus postes sagrados. Jamais adorarás nenhum outro Deus, porquanto Yahvé, o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus e Deus zeloso. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide e coma dos seus sacrifícios, e escolha as esposas para teus filhos dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem, seguindo os seus deuses, poderão levar seus filhos a se prostituírem também. Não farás para ti deuses de metal fundido. Guardarás a festa de Matzot, pães sem fermento. Durante 7 dias comerás pães asmos, sem fermento, como te ordenei, no tempo certo, no mês de Abibe, porque foi nesse mês de Abibe que saíste do Egito. O primeiro que nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos dentre as primeiras crias dos rebanhos, bezerros, cordeiros, cabritos. Resgatarás com o pagamento da oferta de um cordeiro, cada primeiro filhote de jumento que nascer. Porém, se não quiseres pagar o preço determinado por seu resgate, tu lhe quebrarás a região da nuca, resgatarás por meio do pagamento de oferta todos os primogênitos dos teus filhos. Ninguém compareça perante minha presença de mãos vazias. Trabalharás durante 6 dias, contudo descansa no 7º dia, tanto na época de arar como na colheita. Guardarás a festa das semanas, as primícias da colheita do trigo e a festa do encerramento da colheita no fim do ano. Então vejam, primeiro, o último, o princípio e o fim. 3 vezes por ano, todos os homens do teu povo comparecerão diante de Yahvé, soberano Deus de Israel. Porquanto expulsarei as nações da tua presença e alargarei o teu território, quando, pois, subires 3 vezes por ano para apresentar-te diante do Senhor, o teu Deus, ninguém tentará conquistar tua terra. Não oferecerás o sangue de nenhum sacrifício misturado com algo fermentado, não abandonarás sobra alguma do sacrifício da festa do Pessah, Páscoa, da noite para a manhã seguinte. Trarás o melhor das primícias para a casa de Yahvé, teu Deus, não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Disse ainda Yahvé a Moisés: escreve essas palavras, porquanto é de acordo com o teor dessas palavras que estabeleço aliança contigo e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água. Escreveu sobre as tábuas de pedras as palavras da aliança, os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, não é? Então, Deus revela a sua glória para Moisés, dizendo: vocês vão me enxergar em todo momento. Comparecer 3 vezes, né? Então, ele fala: olha, vocês vão estar vinculados comigo no começo, vocês vão estar vinculados comigo no fim, e no meio de tudo isso vocês terão inclusive 3 comparecimentos perante mim, ou seja, a minha vida vai estar no começo, no meio e no fim da vida de vocês. A minha presença vai estar com vocês em todo momento, no começo, no meio, no fim, ou seja, em todo momento, não é? E aí ele diz: vocês vão se lembrar que eu sou o primeiro lugar, que eu estou em primeiro lugar na vida de vocês, em todas as coisas que vocês fizerem. Vocês vão se lembrar que tudo que vocês têm é graças a mim, que vocês precisam administrar conforme a vontade. Então Deus falando, né? Conforme a vontade de Deus, eles deveriam agir. Conforme a vontade de Deus, eles deveriam cuidar dos animais, deveriam oferecer sacrifício para lembrar do peso do pecado, não é? Do quanto o pecado sacrifica principalmente os inocentes, não é? Então tudo isso Deus vai mostrando, né? Então Deus mostra a sua bondade, Deus mostra a sua justiça, Deus mostra o seu plano de salvação, Deus mostra a necessidade de uma vida de obediência, uma vida pautada na ética bíblica, pautada no respeito ao próximo, no respeito a Deus, em buscar uma família, uma sociedade
em harmonia conforme a vontade de Deus, né? E tendo tudo isso em mente, eles teriam as bênçãos, a prosperidade, porque todos se ajudariam, né? Não é questão de prosperidade individual. Aqui Deus fala para eles da prosperidade coletiva, que todos se auxiliando uns aos outros, eles progrediriam juntos e conseguiriam se proteger melhor uns aos outros, né? E a lei, evidentemente, serviria, inclusive, como uma proteção contra eles mesmos e contra os outros povos. E aí Deus diz, vocês não vão se misturar com os outros povos, não é porque vocês vão se sentir melhores que eles, não. É porque esses povos, estando afastados de Deus, eles vão se tornando cada vez mais maléficos. A gente sabe que aquilo em que a pessoa acredita determina aquilo que ela faz. Então, se uma pessoa acredita que é importante ela viver a vida dela praticamente em função de times de futebol, é o que ela vai fazer. Se ela acha que tem que viver a vida dela em função de determinada banda ou de determinados cantores, é o que ela vai fazer. Se ela acha que ela tem que viver a vida dela em função única e exclusivamente do trabalho, ou única e exclusivamente em função dos estudos, é o que ela vai fazer. Aquilo em que nós acreditamos tem uma relação muito grande com os nossos atos. Então, quando o povo caiu lá em relação ao bezerro de ouro, não era só fabricar o bezerro de ouro, era toda uma série de comportamentos errados que aquilo representava. Quando Moisés fala para o povo, quem está com Yahvé? E a tribo de Levi vai até ele, ou seja, uma tribo ficou do lado de Moisés, as outras 11 tribos ficaram contra. Ou seja, o que houve ali para que a tribo de Levi conseguisse alcançar o objetivo? Algo sobrenatural. As pessoas perceberam que algo sobrenatural estava acontecendo ali quando a tribo de Levi começou a prevalecer e, evidentemente, eles pararam de guerrear. Então, o que nós vemos ali, basicamente, o que ocorreu é o quê? É uma punição aos que permaneceram rebeldes e provavelmente foram para o embate físico, não satisfeitos. Deus fala, o povo aqui está totalmente depravado, o povo está desgovernado, o povo está... Ou seja, a situação de maldade naquele momento estava crítica, não é? E ainda assim, Moisés clama para que eles se arrependam, e depois disso, quando a tribo de Levi começa a agir, eles veem o sobrenatural, porque humanamente não tinha como a tribo de Levi prevalecer ali. Então eles veem Deus agindo não só sobre Moisés, mas também sobre a tribo de Levi, e eles percebem que eles não poderiam lutar contra aquilo, mas ainda assim alguns continuam na sua rebelião. Então veja como Deus dá oportunidades e vai dando oportunidades até que chega uma hora que não tem mais o que fazer, não é? O rosto resplandecente de Moisés. Leia Êxodo 34, 29 a 35. Por que o rosto de Moisés resplandeceu? Depois que Deus revelou seu caráter de amor a Moisés, o líder hebreu desceu ao acampamento de Israel com o rosto brilhando. Será que ele sabia disso? Com certeza não. Quanto mais perto estamos do Senhor, mais profundamente cientes estamos de nossas imperfeições em comparação com a santidade de Deus. Eu vou além disso, tá? Quanto mais perto estamos de Deus e mais cientes das nossas imperfeições, mais nós vamos lutar para eliminá-las. Mas nós vamos lutar com o poder de Deus, obviamente, para nos abster dessas imperfeições, né? Por que o rosto de Moisés começou a brilhar? A razão não estava no simples fato de que ele estava na presença de Deus, porque isso havia acontecido várias vezes, né? No entanto, se ele nunca estivesse na presença de Deus, seu rosto nunca teria brilhado. Foi somente quando entendeu a bondade e a misericórdia de Deus e se abriu completamente a Deus, por causa da beleza de seu caráter, que Moisés foi transformado e seu rosto passou a resplandecer. É interessante que o que aquilo mostra para nós, que foi a constância de Deus com Moisés, de Moisés com Deus, que fez com que o seu rosto começasse a brilhar. Ou seja, a consagração contínua foi se tornando uma consagração, consagração contínua, foi se tornando uma consagração crescente. Então ela não apenas se manteve contínua na vida de Moisés, mas ela cresceu. A consagração levou a uma obediência cada vez maior.
Isso é o resultado da nossa comunhão com Deus, né? 34, 29 a 35. Quando Moisés desceu do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança nas mãos, não fazia ideia de que seu rosto fulgurava pelo fato de ter falado com Deus. No entanto, quando Arão e todos os israelitas observaram que o rosto de Moisés brilhava de forma tão resplandecente, tiveram pavor de chegar perto dele. Moisés, porém, os convocou. Arão e seus líderes da comunidade se dirigiram até ele, e Moisés lhes falou. Depois aproximaram-se todos os filhos de Israel. Transmitiu-lhes todos os mandamentos que Yahvé lhe tinha ordenado no alto do Monte Sinai. Assim que terminou de lhes falar, cobriu o rosto com um véu. Quando Moisés entrava diante de Yahvé para falar com ele, retirava o véu até o momento de sair. Todas as vezes que saía, compartilhava com todos os israelitas tudo o que havia sido ordenado. Eles viam que seu rosto brilhava esplendorosamente. Então, de novo, Moisés cobriu o rosto com o véu até o próximo momento de entrar e conversar com o Senhor. Então, nós vemos 2 coisas aqui. O brilho mostrou tanto que Moisés estava crescendo em comunhão com Deus, como mostrou também que a presença de Deus seria cada vez mais marcante ali enquanto Moisés estivesse com eles, que eles estivessem dispostos a obedecer. Só que assim, imagina, não havia feito muito tempo que eles passaram por tudo que passaram ali, a rebeldia e toda a consequência. Quando eles veem o rosto de Moisés brilhar, eles ficam apavorados. O que vai acontecer com a gente? Porque eles possivelmente sabiam do que Moisés transmitia para eles o que Deus falava. Você não pode ver a glória do meu rosto e viver. Aí, de repente, eles veem o rosto de Moisés brilhar. E que, isso deve ter passado na cabeça deles. O que vai acontecer com a gente? Porque Deus está se manifestando pelo rosto de Moisés, o que está acontecendo? Então Moisés vai, chama todos eles, conversa com eles, fala, olha, Deus me pediu para transmitir a bondade dele a vocês, a justiça dele a vocês, e isso se reflete inclusive na sua lei, se reflete no sacrifício que teremos que fazer, nas festas que ele estabeleceu, no todo o conjunto legal que ele deu ali na Torá, né? Então, todos os mandamentos que Deus deu foram para que o povo visse os limites em que eles poderiam agir e, ao mesmo tempo, enxergar a prosperidade espiritual e física que eles passariam por meio daquela obediência, por meio daqueles mandamentos. Então, os mandamentos basicamente representam o quê? Bênçãos para o povo, não é? E continuando, chegando até nós, os mandamentos de Deus representam bênção na nossa vida, né? Quanto mais obedecemos, menos sujeitos estamos aos vícios, menos sujeitos estamos aos fracassos espirituais, mais preparados estamos para uma caminhada com Deus, para uma sensação de satisfação, de paz e de verdadeira prosperidade, né? No sentido de sermos pessoas melhores, percebermos isso, que estamos nos tornando pessoas cada vez melhores, e aí nós vamos nos tornando mais exigentes conosco. Por isso essa questão de, talvez, de alguns momentos de senso de insuficiência, né? Porque nós vamos nos tornando mais exigentes conosco. Poxa vida, né? Dá para mudar aqui, dá para mudar ali, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então, é uma mudança constante, né? Porque o primeiro passo para qualquer mudança é reconhecer o erro, né? Só pode mudar para melhor quem reconhece que está numa situação ruim ou que está numa situação boa, mas que ainda não é tão boa, que não é adequada, né? Que precisa melhorar. Só assim nós conseguimos progredir espiritualmente. E não só espiritualmente, em tudo na vida, né? Reconhecer o erro, reconhecer a necessidade de mudança, de melhora, mesmo quando achamos que algo está bom, geralmente nós percebemos que é possível melhorar, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios 13:18. Como Jesus pode transformar gradualmente você, a sua imagem, ou seja, a imagem dele, né? Paulo comparou o rosto brilhante de Moisés com Jesus Cristo, mostrando que a glória de Cristo é ainda maior que a glória que a lei teve com Moisés, pois em Jesus a lei e a graça de Deus foram personificadas. Cristo, junto com sua lei, pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos os olhos fixos nele. Então aqui está uma diferença de pensamento. No mundo evangélico, Cristo em nós. E aí
o que a Bíblia nos ensina? Cristo como Salvador, seu sacrifício, né? Deus como nosso Salvador, né? O Pai agindo ali também, né? Principalmente, Deus como nosso Salvador, mas também Deus como nosso Senhor. Deus nos livra, nos liberta para ser o nosso Senhor. Então Deus em nossa vida representa a sua lei também em nossa vida. Por isso que aqui está dizendo, Cristo junto com sua lei pode ser gravado em nosso caráter somente quando mantemos os olhos fixos nele e somente pelo poder do Espírito de Deus. Moisés é um exemplo para nós, revelando o que Deus pode fazer por nós quando permitimos que ele transforme o nosso caráter e nos molde a sua imagem. Foi isso que Paulo quis dizer quando escreveu sobre andar em novidade de vida. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós que com a face descoberta contemplamos, como por meio de um material espelhado, a glória do Senhor, conforme a sua imagem estamos sendo transformados com glória crescente, na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Então é como se ele estivesse dizendo o seguinte, assim como Moisés não podia olhar diretamente para Deus, nós não podemos olhar diretamente para Deus. Mas Deus usa a sua lei, Deus usa a expressão da sua vontade, o que ele quer que nós façamos, para que por meio desse espelho nós olhemos não só para nós o que nós precisamos mudar, como também conseguimos enxergar a glória de Deus. Então a lei de Deus é o sacrifício que ele fez por nós, que ele faz por nós, constantemente nos livrando do mal, nos buscando. Então ele fala que tudo isso é como se fosse um espelho, né? Um espelho em que nós olhamos, né? Vemos a nossa necessidade de mudança e ao mesmo tempo contemplando a vontade de Deus por meio da sua lei, dos seus atos na Bíblia, etc. Então por isso o estudo da Bíblia é importante. Quanto mais estudamos a Bíblia, mais nós percebemos o reflexo da glória de Deus, não a sua glória física, como ele falou para Moisés que ele não poderia mostrar na sua face, né? Mas é como se nós estivéssemos vendo Deus ao menos pelas costas, né? Então, tendo uma noção de como ele é, do que ele espera de nós, e nós estamos contemplando a sua bondade, nós estamos contemplando de alguma forma um pouco da sua glória na nossa vida, né? Estudo adicional. Leia atentamente Patriarcas e Profetas, página 275 a 278, o bezerro de ouro. Em um dia escuro, o menino e seu pai visitaram uma catedral. Enquanto olhavam para as vitrais com belas representações de diferentes histórias bíblicas, o sol de repente começou a brilhar através da imagem de pessoas, iluminando-as intensamente com uma luz impressionante. O garotinho perguntou: papai, quem são essas pessoas? O pai não sabia muito sobre o cristianismo, Jesus ou os discípulos, mas rapidamente respondeu: são cristãos. Aquela imagem deslumbrante ficou na mente do menino. Certo dia, sua professora perguntou na sala de aula: crianças, vocês sabem quem são os cristãos? O garotinho se lembrou da imagem na catedral e respondeu: sei, os cristãos são pessoas que brilham. Utilizando essa mesma linguagem, Jesus disse aos seus seguidores: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as vossas boas obras, boas obras que vocês fazem, e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Somente pessoas que brilham podem ser agentes de transformação. E como ele fala, para que vejam as vossas boas obras de vocês. Somente pessoas que estão em comunhão com Deus e que o obedecem verdadeiramente, em espírito e em verdade, é que podem ser agentes de transformação. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos e corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade, onde agora há apenas uma. Como nosso caráter, ações e atitudes influenciam o nosso testemunho? Em todos os aspectos, né? Mas isso obviamente é uma hipérbole, né? Não significa que em todo lugar em que uma pessoa que obedece a Deus esteja, ela vai ver várias pessoas necessariamente se convertendo. Isso pode acontecer em alguns momentos, como pode acontecer também o contrário. Assim como houve com toda a história bíblica, isso vai atrair pessoas também que querem perseguir. Isso vai atrair pessoas que não querem
estar disposta àquela mesma transformação. E assim, o fato de nós não vermos pessoas se converterem perto de nós significa que elas não estão se convertendo. Então, o exemplo que nós damos hoje, ele pode gerar uma conversão hoje, ele pode gerar uma conversão amanhã, aquela pessoa pode se converter daqui a um ano. É claro que enquanto ela não se converte a Deus, ela está arriscada à perdição, né? Então, não existe essa questão, não se converteu ainda porque não é o tempo de Deus, né? Deus não é o responsável pela pessoa não querer servir a Ele, né? A pessoa responsável por não querer servir a Ele é a própria pessoa, nós, quando não queremos servir a Deus. Então, isso é evidentemente uma hipérbole, só que nós temos que ter isso em mente. Significa que quanto mais comunhão temos com Cristo, com Deus, quanto mais comunhão, quanto maior a nossa comunhão, maiores são as chances de que pessoas, vendo nossas palavras e nossos atos, pessoas que realmente queiram mudar de vida, se convertam. Êxodo 34, 6 e 7 é corretamente chamado de João 3,16, por quê? Porque ele revela a bondade de Deus, o desejo de Deus de salvar o ser humano e de se oferecer para auxiliar o ser humano a cada momento, né? Com base na revelação que o Senhor fez de si mesmo, como você explicaria a beleza do caráter divino a alguém que lhe perguntasse quem é o seu Deus? Isso é uma resposta muito ampla, né? Mas basicamente eu explicaria que Deus é o ser que, tendo feito tudo, diante de toda a maldade que vê no mundo, está disposto a auxiliar aqueles que realmente queiram o seu auxílio, a sua salvação, está disposto a oferecer a eternidade para todos aqueles que, independente de como estiverem, se arrependam verdadeiramente, né? Então, essa é a condição, né? Então, existe um ponto aí que eu tenho colocado nos estudos, inclusive, que nós devemos tomar cuidado com essa frase, não importa o que eu faço, não importa onde eu esteja. A gente tem que olhar com ressalva esse tipo de fala. Por quê? Porque isso não significa que Deus vai nos salvar independente do arrependimento, né? Quanto mais longe estamos de Deus, mais difícil é voltar, porque a maldade aumenta, né? Não porque Deus não queira, mas porque a maldade do ser humano aumenta. Quanto mais afastado de Deus, maior é a chance de queremos nos manter afastados, né? Então, se fosse uma questão meramente de mecânica, então era só todo mundo ficar afastado de Deus e em um determinado momento se voltar a Ele, né? Então, primeiro que nós não temos como fazer isso, porque nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos como estaremos daqui a alguns minutos, né? Apesar de que estatisticamente boa parte de nós estará vivo, mas nós não sabemos exatamente como isso funciona. Então, a salvação não pode ser um jogo de loteria. Mas também pela questão de que quanto mais nós acumulamos males na nossa vida, quanto mais rebeldias nós acumulamos, mais difícil é reconhecermos nossa condição e nos voltar a Deus, né? Em classe, pergunte como o caráter e as ações daqueles que professam seguir a Cristo influenciam a própria caminhada deles. Qual tem sido a influência dos cristãos que demonstram bondade, graça, humildade e perdão em sua experiência pessoal, ao mesmo tempo como cristãos rudes, implacáveis, arrogantes, influenciaram sua caminhada com o Senhor. Então veja que bondade, graça, humildade e perdão, isso não são as únicas coisas que caracterizam os cristãos. Uma das coisas que caracterizam os cristãos é o senso de justiça. Então, ser rude, ser implacável, arrogante, influenciam a nossa caminhada negativamente, assim como influenciam também de forma prejudicial aqueles que nos veem. A questão aqui nós não podemos também colocar o cristianismo apenas como uma questão, como se amor não estivesse vinculado a um senso de justiça, né? E para o egoísta, para a pessoa egoísta, tudo está contra ele, tudo está contra a pessoa. Para a pessoa que não quer mudar, tudo que leve a ela a necessidade de mudança vai ser visto como algo rude. Então,
Isso depende muito de quem vai nos olhar, né? Não é a forma como a pessoa nos olha que define o que nós somos, né? Mas o que nós somos pode influenciar na forma como a pessoa nos olha. O que eu quero dizer não é porque uma pessoa te olha como um mau cristão que você necessariamente e eu sejamos maus cristãos. Muitas vezes é porque ela é uma má pessoa e ela quer um cristianismo egoísta, egocêntrico e etc, né? Agora, a forma como nós somos vai interferir na forma como as pessoas nos veem efetivamente, né? Isso falando de forma objetiva. Se nós, ao mesmo tempo que nós mostrarmos para as pessoas necessidade de mudança, necessidade de justiça, mostrarmos para ela que também há a questão da compaixão, também há a questão da segunda chance, da terceira chance, das novas chances, mas que tudo isso deve ser visto com cautela. E aí a pessoa vai poder nos olhar de uma forma melhor, né? Que Deus os abençoe. Convido para uma oração final. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido, livra-nos de todos os males, dê a tua sabedoria para continuar a aprender e ensinar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo estudo.